Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui à Rede Vida, ao programa Frente a Frente especial. Hoje aqui na Vice-Presidência da República, com o Vice-Presidente General Hamilton Mourão. Será uma conversa aberta e muito boa aqui. General, muito obrigado por aceitar nos receber aqui na Vice-Presidência para essa entrevista. Zé Maria, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouco aí sobre os assuntos que estão palpitando no momento. Acompanhe que vai ser muito bom. Denise, minha parceira de sempre. Olá, muito boa noite. Nesse Frente a Frente especial, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da vida do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Ele ingressou no Exército em 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. E a gente percebe que de lá para cá, serviço não faltou para o general. Ele foi comandante da 2ª Brigada de Infantaria lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Foi comandante militar do Sul, ou seja, do Iapoque ao Chuí, ele fez de tudo um pouco. Foi ainda adido militar na Venezuela, comandou uma missão de paz em Angola e ainda foi secretário de Economia e Finanças do Exército. Ou seja, general, serviço para o senhor não faltou. E desde que o senhor entrou na política, em 2018, se filiando ao PRTB, que ele fez chegar aqui à vice-presidência da República, parece que esse serviço aumentou. A gente tem aí várias reformas que precisam ser conduzidas. Vem a reforma da Previdência, a reforma tributária. E o presidente Jair Bolsonaro falou nessa semana em um tsunami. Que tsunami é esse que o país pode ter aí essa semana? Olha, Denise, esse tsunami nós vamos ter que perguntar ao presidente, né? Porque o senhor nós vê aí algum não tsunami? Conversamos sobre esse assunto. Não, o que eu vejo é que nós temos, né, um trabalho muito grande pela frente, né? Estamos dialogando permanentemente com o Congresso e os outros segmentos da sociedade, né, numa tarefa de convencimento sobre a necessidade imperiosa de reformarmos o nosso sistema previdenciário, né? Esse sistema, ele não cabe mais no orçamento, ou seja, o contrato social que foi definido pela Constituição de 88, ele não se paga mais. Nós estamos vivendo mais, né? Em consequência, nós temos que mudar, né, as características do sistema previdenciário. As pessoas terão que se aposentar mais tarde, sob o risco de aqueles que estão jovens e os que ainda estão por nascer nunca irão se aposentar. Vão ter que trabalhar do berço ao túmulo, né, ininterruptamente, porque não terão direito à aposentadoria. E com isso a gente romperia algo que é fundamental em qualquer nação, que é o pacto de gerações, né? Nós estaríamos prejudicando a geração que está nos seguindo. Agora, general, há dois debates aí sobre a vice-presidência da República. Primeiro, uma atualização, porque quando se criou o cargo de vice-presidente, quando o presidente viajava de navio, ficava incomunicável, e agora não é assim, né? Em qualquer lugar o presidente tem acesso a todas as informações. E outro sobre o papel do vice-presidente. Eu entendi que o senhor teria um papel até muito mais ativo na gestão. Como é que o senhor vê o exercício da vice-presidência da República? Olha, eu vejo dentro que estão os limites constitucionais, né, para a função de vice-presidente. E o artigo 79, né, que ele dá a missão do vice, ele coloca que ele existe para substituir o presidente naqueles momentos em que ele tiver algum tipo de impedimento e para receber qualquer missão especial que o presidente lhe delegar, né? Então, o presidente já tem me delegado algumas tarefas, né? E eu tenho buscado, à minha maneira, auxiliá-lo, né, nessa difícil caminhada que nós temos de enfrentar a situação que o país se encontra e nós conseguimos, né, levar avante as reformas que são necessárias. Por falar em reformas, o senhor tem conversado muito também com os parlamentares, mas a gente já tem informações que na comissão especial a reforma da Previdência vai mudar muito. O texto vai ser alterado em vários pontos, não vai ficar apenas naquela questão do benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural. Vem também modificações relativas à desconstitucionalização e também à capitalização. Como é que o senhor está trabalhando nessa tentativa aí de convencer os parlamentares ou ser convencido de que a reforma precisa mudar, que a reforma vai mudar? Olha, eu não tenho a mínima dúvida, né, que o projeto que foi enviado pelo governo,
ele é um projeto ambicioso porque ele procura solucionar o problema que nós estamos enfrentando pelos próximos 15 anos. Não é? Tudo aquilo que for degradado, não é, pelo Congresso vai levar a que daqui a 4, 5 anos a gente tenha que fazer outra reforma, ou seja, num período muito curto nós teremos que voltar a essa discussão. É isso que eu tenho procurado falar para os parlamentares que vêm aqui, seja em visita de cortesia, seja para trocar ideias. Alguns estão plenamente convencidos dessa necessidade. Outros, até que são próprios da oposição, eles reconhecem a necessidade da reforma, mas consideram que ela seria muito agressiva, né, e não atende aos interesses dos eleitores aos quais eles representam. Isso faz parte do jogo democrático. Mas eu tenho uma visão, né, muito clara de que quanto menos nós aprovarmos agora, nós vamos retornar a essa discussão num prazo muito curto. Pois é, presidente, há um debate também sobre o que é a velha política, o que é a nova política, né? Mas o importante é que precisa fazer política e o Congresso é o retrato disso. O senhor vê dificuldades ali de entendimento exatamente qual é esse limite entre as duas políticas e se existe realmente essa separação? O que é fazer política, né? Eu acho que a gente faz política em tudo na nossa vida. A gente faz política dentro de casa, quando a gente diz, olha, para o nosso filho, olha, você vai sair se apresentar a bons graus. Você está fazendo política, não é? Então, você faz política com a sua esposa, olha, não gasta muito dinheiro aí porque está mais curto a grana nesse mês, né? Você faz política no relacionamento, no condomínio que você tem e, óbvio, né, numa política macro, né, como é o relacionamento entre executivo e legislativo, eu vejo que nós temos que estar unidos pelas ideias, pelo programa e pelos objetivos comuns. Eu acho que isso é política. Está no caminho. Está no caminho. O senhor foi secretário de Economia e Finanças do Exército, então o senhor sabe muito bem como a economia funciona. No Congresso, a Comissão Mista de Orçamento já fez uma reunião com a equipe econômica para falar a respeito da regra de ouro, que o Brasil pode quebrar essa regra se não tiver aí. Esse parece ser um dos pontos mais importantes para o governo, crucial, porque se quebrar a regra de ouro, pedala. A regra de ouro, para você que está nos assistindo, ela significa que você não pode emitir dívida ou fazer dívida para pagar despesas correntes. É como se na sua casa você pegasse um empréstimo para pagar a sua conta de luz. Isso o governo não pode fazer. Para isso precisa de autorização do Congresso e é isso que o governo está tentando agora. Mas o Congresso parece que não quer dar autorização para os 248 bilhões. Como é que vai ficar isso? Olha, essa situação que nós estamos vivendo é uma situação extremamente complicada, né? Isso é um processo, né? Ao longo aí dos últimos anos, os governos gastaram muito mais do que arrecadavam. Primeiro, se financiaram com impostos. Se a gente tivesse elevado os impostos no nosso país e tivéssemos estradas alemãs, hospitais suíços e escolas americanas, eu tenho certeza que ninguém estava reclamando. Mas os impostos, pura e simplesmente, eles financiaram o aumento do Estado, aumento de salário de funcionário, né? Quando chegou num limite, se passou a fazer dívida. Chegamos a um ponto muito complicado e aí surgiu a questão daquela emenda do teto orçamentário, onde o orçamento só pode aumentar de um ano para outro de acordo com a inflação. Eu estou explicando tudo isso para chegar, claro, né, onde você me perguntou, né? O que acontece na vida real? Isso aí, o orçamento é uma pizza, né? Tem a fatia da saúde, da educação, da previdência, do pagamento do funcionalismo, né? Por determinação constitucional, aumenta a área previdenciária, aumenta o pessoal que tem acesso ao BPC. São dados que nós não temos como controlar. Quando eles aumentam, eles pressionam as demais despesas. Só que existem despesas obrigatórias com saúde, com educação, que eu também não posso cortar. Em consequência, é a situação que nós vivemos hoje. Nós não temos recursos para pagar os benefícios previdenciários a partir ali do mês de agosto. Então, por isso, precisamos desse recurso extra. Ok, eu vou voltar a esse assunto no próximo bloco. Nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Eu lembro a você que esse programa é gravado, por isso hoje não teremos ali as nossas perguntas pelo Twitter e pelo WhatsApp. Voltamos em 2 minutos, não saia daí.